Alô, alô, bom dia. Tudo bom? Boa madruga, E pessoal. aí, Felipe? Então a gente vai falar um pouquinho agora do ambiente empreendedor e de um trabalho que a gente tem feito aqui em Brasília, que é uma metodologia de empreendedorismo que a gente brinca que é um tapa na cara que a gente dá de realidade, né? Então a gente brinca que não adianta ter uma boa ideia só. Você realmente tem que fazer negócio, né? A gente fala que o pessoal que está só na fase de ideação, que não fatura nada, a gente não pode ajudar. A gente realmente só consegue ajudar o pessoal quando já tem cliente, já está faturando, já tem números. Então essa parte de tracionamento do empreendedorismo, de captar valor, que é o mais importante no trabalho que a gente tem feito. Alguém aqui empreende? Já? Ah, isso é legal quando vocês falam que não, porque a gente precisa entender o que é empreender, né? Aqui todo mundo trabalha? É possível empreender dentro do trabalho. Por quê? Porque a gente entende que empreendedorismo é uma atitude. Sabe quando a gente fala lá no Recursos Humanos do chá, capacidade, habilidade e atitude? Atitude é o mais difícil que tem para se desenvolver, na verdade. Porque é aquela coisa de você identificar um problema ou identificar uma oportunidade e angariar recursos para fazer aquilo acontecer. Ou para você pegar carona na oportunidade ou para você resolver aquele problema. E você pode fazer isso dentro de uma empresa. Você pode fazer isso dentro da iniciativa pública. Você pode fazer isso abrindo uma empresa. Você pode fazer isso dentro de casa. E aí, a que a gente tem, quando a gente fala de abertura de empresa, e é quando a gente tem o conceito de empreendedorismo mais enraizado, existem diferenças entre empreender por oportunidade e empreender por necessidade. Passando pela crise econômica que a gente está passando hoje, um monte de gente perdeu o emprego. E aí, isso aí, depois vale a pena vocês irem visitar, tá? O caminhão ali, é um puta caso de empreendedorismo. É um cara que já se formou em direito, se formou em matemática, se formou em medicina, em odonto, né? Ou medicina ou odonto, os dois. Os dois, e ainda assim, investe o tempo dele fazendo esses brinquedos aí. E não necessariamente transformando isso em negócio depois. Mas voltando, quando a gente passa por um momento de crise e a galera perde emprego, muita gente acaba empreendendo por necessidade mesmo, porque não consegue se colocar de novo no mercado de trabalho e identifica alguma capacidade ou alguma habilidade e transforma aquilo em negócio. Ontem, alguém viu o Fantástico não, né? O Globo Repórter. Jornal Nacional. Jornal Nacional de ontem? O quê? Daqui a Campos? Não. Ontem teve Globo Repórter? Alguém viu? Vocês viram como é que... Alguém sabe como é que foi criado o brigadeiro? Esse doce que é tipicamente brasileiro? Foi uma campanha política. O cara precisava dar brinde e uma doceira da cidade falou, olha, tem aqui um jeito de fazer um doce bem barato, que a gente só mistura um chocolate com leite condensado. E deu o nome do doce de brigadeiro em homenagem a esse cara. Ele perdeu as eleições. Mas, enfim, ele criou e ela criou o doce mais popular no país. E não necessariamente ela ganhou dinheiro com isso. Agora, quando a gente fala de empreendedorismo de oportunidade, a gente vê muitos exemplos aqui, ó, no espaço de Startup and Makers. É o pessoal que vê algum nicho de mercado e tem uma capacidade, seja ela de desenvolvimento de negócio, ou seja de programação, ou algum diferencial, e pega uma carona nisso. E quando a gente fala da metodologia de pré-aceleração, é realmente pegar aquela galera que pensa muito o produto, que pensa muito o que está sendo desenvolvido, o serviço que está sendo prestado, ou o que está sendo programado, para colocar a visão de business nisso. É o como você transforma isso em negócio e como você consegue faturar com isso. E aí, o que a gente quer evitar? Pode voltar um. Pode voltar. O que a gente quer evitar? Que nem ela falou, essa questão da necessidade, né, que as pessoas empreendem simplesmente porque não tem outra oportunidade ou simplesmente porque não tem emprego ou está faltando alguma coisa, aí elas veem um negócio bacana, vê um caminhão daquele ou vê um negócio e simplesmente querem copiar. Então a gente tem que fugir disso, a gente tem que evitar que isso aconteça. Por quê? Isso aqui só acontece na estatística. Você acha que o negócio da pessoa é interessante, você não sabe como que é operacionalizar aquilo no dia a dia, e quando você começa a operacionalizar, você provavelmente o negócio acaba, né? Você deixa ele morrer. Você muda para mim, por favor? E o que a gente está procurando? Esse cenário de oportunidade, onde vocês, como empreendedores, vocês são visionários,
vocês fazem um planejamento, um estudo de onde vocês querem chegar, do mercado que vocês querem atender. Vocês fazem alguns testes, né? Vocês, como se fosse o protótipo, vocês testam, validam isso, e aí sim a gente consegue bons resultados, sustentabilidade, captura de valor. Agora, em qualquer negócio, e até dentro da empresa de vocês, a gente tem que ter alguns cuidados. Não adianta você chegar lá e falar, quero mudar todo um processo, isso daqui está errado, sem ter se fundamentado para aquilo. Né? Assim, a gente enfrenta muito isso até dentro de casa. Quando a gente tem um programa que o pessoal fica com a gente por um ano e meio, 2 anos. E normalmente, quando eles entram, a gente fala, tá tudo bem, vocês têm carta branca, pode mudar tudo. Antes de entender o processo, eles já querem alterar. Então, a gente tem que entender melhor o ambiente em que a gente está inserido para poder propor mudanças. E quando a gente cria um negócio, qual é a primeira coisa que a gente desenvolve antes mesmo de ter o negócio pronto? Na verdade, a brincadeira que eu faço aqui antes das pessoas terem negócio, elas já brincam assim, gostei de você, você vai ser meu sócio. Então, a gente faz essa brincadeira mesmo que não casem antes de namorar. É muito comum a gente só olhar para outra pessoa, conversar numa conversinha de bar e já falar que a pessoa é sócia. Isso não acontece. E aí você vai naquela estatística de novo das coisas equivocadas, né? Você quer saber qual que é a maior causa de morte das startups no Brasil hoje? É briga societária. Quer saber qual que é a maior causa de falência hoje? Divórcio. Divórcio. Então, a gente brinca aqui porque nós somos sócios, mas também nós somos marido e mulher. Então, a gente resolveu ir no risco total aqui, entendeu? Mas o grande lance é, como é que você escolhe esse sócio? Depois que você escolheu, ok, a gente casou, mas a gente casou com uma comunhão parcial de bens. A gente tem um contrato, a gente sabe o que era meu, o que era dele, o que é nosso. Porque, não é que a gente está pensando em separar, não, mas é porque a gente está tentando proteger o patrimônio que a gente está construindo. Então, a gente está sabendo como que a gente entra na sociedade e como a gente sai. E aqui, até pela experiência jurídica que eu tenho, eu dou a dica para vocês, né? Encontrou uma pessoa que parece ser bacana, que você acha que pode ser sua sócia, trabalhe com ela 3 meses. Testem, vê se esse trabalho deu certo. Depois de 3 meses, passa para 1 ano. Depois de 2, 3 anos trabalhando em conjunto, pode ser que esse namoro, né, vire um casamento. E aí sim você concretiza. O que a gente tem feito hoje lá na questão de pensando em empresa, por exemplo, eu e ela queremos ser sócios, acabamos de nos conhecer, cada um abre um MEI. Vai usando o CNPJ dos dois. Chegou no faturamento que passou R$200 mil, junta esses 2 meses no LTDA só. E aí sim, né, você está fazendo um contrato social específico, tem um faturamento para justificar isso. Uma outra coisa que eu vejo também de falha nessas questões a pessoa quer fazer a parte burocrática antes de ter os números. Então, o que acontece? Quando você já começa a sociedade, já aluga espaço, conta não pede tempo, o imposto não pede tempo. E aí o fôlego financeiro seu só vai diminuindo. Então, tome muito cuidado nessa fase. E dica, né? Que para manter sociedade e casamento é diálogo, é conversa. Porque problema a gente tem a todo momento e com todas as pessoas. Muda de novo aí para mim, por favor. Obrigado. Aí, qual que é o grande lance? Quando você está lá na sua empresa ou que você está abrindo uma empresa, você tem que entender quais são as suas habilidades. Volto de novo lá no chá. Competência, habilidade e atitude. Para essa empresa que você está querendo criar ou para essas mudanças que você está tentando propor, você tem habilidade para fazer isso? Se você não tem, você tem sociedade com alguém que tenha? Você tem recurso para poder fazer isso acontecer? Quais são os serviços que você está querendo oferecer? O que você está querendo alterar nesse produto que você está vendendo? Ou quais são os seus clientes? Você conhece esses caras? Você sabe se realmente... A gente tem mania de achar que as nossas ideias são geniais, né? Que ninguém teve ainda, que você tem a ideia que vale 1 milhão. Ótimo. Mas será que o cara que vai comprar dá o mesmo valor que você dá? Será que ele vai comprar aonde você está vendendo? Seja isso online ou seja isso no ambiente físico? Como que você vai chegar nesse cara? Você está se comunicando com o canal certo? Qual é o investimento? Todo mundo... O que mais acontece em startup e empresas novas que chegam lá no Acelere-me ou no 55 Lab procurando, a gente vira e fala assim, não, mas eu não tenho custo. Aí minha pergunta é, você vive de luz? Você vive de amor? Seu tempo não vale? Seu tempo vale. Isso é investimento que você está fazendo no teu negócio, que você poderia estar ganhando em outro lugar. Quanto que você pretende faturar? Em quanto tempo você vai retornar? Qual é o lucro que você espera ter? São perguntas que parecem muito básicas, mas que quando a gente está com um projeto novo ou quando a gente quer criar uma empresa nova, a gente não para poder pensar.
A gente fica tão envolvido no projeto, no serviço ou no produto que a gente quer vender, que a gente esquece de responder essas perguntas que são básicas. E essas perguntas, vocês percebam que vocês podem fazer um plano de negócio ou um canvas com elas. O que a gente mostra na metodologia que a gente faz é que você tem que estar condicionado a estar respondendo isso. Não precisa ficar colocando no papel. Mas toda vez que você pensar no negócio, se você não souber responder mais ou menos esse script, percebam que está faltando alguma coisa para vocês darem um passo além. E aí, quando a gente começa essas mudanças, primeira coisa que a gente tem que perguntar, a missão, é antigo isso. Hoje a gente está falando de propósito, a gente está falando de causas. Mas por que você está fazendo isso? O que te motiva realmente? O que te faz levantar todos os dias e, muitas vezes, passar 2, 3 anos, se você está criando uma empresa nova, sem ganhar 1 centavo? Ou se você está dentro da empresa e te colocando numa posição de risco, né, que você está sendo vigiado, né, ou tanto por pares quanto por chefes, por que você está fazendo? É isso que te faz feliz? A famosa... Pergunta pão de açúcar, né? O que faz você feliz? Por quê? Porque isso tem que ter valor para você, gente, porque é difícil. Eu vou falar. E aí é que é outra coisa que a gente fala, que é o seguinte, missão para a gente não é aquela frasezinha que está no seu site, que está na parede da sua empresa. Se eu chegar lá e perguntar para vocês, vocês não sabem dizer missão, ou algum funcionário de vocês vai ler na parede o que é a missão da empresa, mostra que não tem alinhamento. Não tem engajamento. Na verdade, a missão é você falando que, nossa, eu quero resolver X. E você consegue engajar as pessoas, cara, estou nisso porque eu também quero resolver X. Então, essa missão é o alinhamento que vocês vão dar para as pessoas engajarem e vocês fazerem alguma coisa acontecer. Enquanto isso não estiver claro para vocês e para todo mundo que estiver envolvido, seja colaborador, seja funcionário, ou seja fornecedor, seja parceiro, o negócio não anda, porque é falso. Você tem que realmente colocar o que te motiva para poder engajar os outros. Isso, inclusive, pega para cliente. Que é exatamente isso aqui. A parte mais importante de todo o negócio é o quê? Sem cliente, a gente não tem negócio. E aí, como é que é um processo de prospecção? Né? A gente quer fidelidade, certo? Todo mundo aqui já ficou com alguém? Sim ou não? Quem já ficou? Bando de falso aqui que não responde, né? Beleza, tudo bem. Mas quando você fica com alguém, você não tem fidelidade nenhuma, né? Porque você pode ficar com 10 pessoas ao mesmo tempo. Você vai ali, beija um ali, beija outro ali. Mas quando a gente está aqui querendo vender, a gente quer que beije só a gente, né? Mas aí, quando a gente quer que beije só a gente não vai entender lá o que é que aquela pessoa tem que a gente quer, ou o que a gente tem que ela pode querer, e a gente vai tentando ressaltar isso. Aí a gente entra naqueles 4 meses maravilhosos de começo de qualquer relacionamento que a gente ama tudo que a pessoa faz. A mesma coisa acontece aqui com a empresa. Quando você tem que entender tão bem o teu cliente para poder ver que é o seguinte, você vai vender para o Fernando de um jeito, você vai vender para a Juliana de outro. Porque a Juliana valoriza coisas que o Fernando não valoriza, mas que o teu produto ou o teu serviço podem atender da mesma forma. Só que você tem que saber ouvir mais do que falar. E eu tenho essa tendência que é péssima, eu falo muito mais do que eu escuto. Mas a gente tem 2 ouvidos e uma boca e a empresa tem que ser assim também. Então, fiquem atentos que a brincadeira justamente é essa. Se querem fidelidade, vocês arrumem um pet. Porque cliente, qualquer preço melhor, serviço melhor, ele vai te trocar. E não vai pensar 2 vezes. Né? Todo mundo aqui, eu acho que tem telefonia celular ou TV a cabo em casa. A gente sabe como a gente adora eles, né? E, obviamente, aqui é o quê? É um guiazinho que a gente faz com algumas perguntas-chave para o pessoal tentar descobrir quem é o cliente. Né? Se são pessoas físicas, se são pessoas jurídicas, qual é a faixa etária, quantas pessoas estão acostumadas a gastar. Depois... O que é importante? Se vocês são uma empresa que vende para pessoa jurídica, lembra que atrás de toda empresa tem uma pessoa física. Sempre tem um ser humano ali atrás. As relações, elas têm que ser humanizadas. Não é porque você está vendendo para um CNPJ que não tem ali uma vontade, um desejo, uma coisa que é pessoal. Entendam isso também. Uma pergunta que acontece muito lá no escritório, né, que o pessoal chega e fala, Fernando, quero atender a empresa X. A primeira pergunta que eu faço é, você sabe dentro da empresa X quem tem poder para te contratar? Se você não sabe, já é aí o primeiro desafio, descobrir quem seria a pessoa lá dentro que teria poder para te contratar, porque aí, através dela, que a gente vai tentar arrumar uma reunião para ver se a empresa poderia te contratar ou não. Tá? Outros quesitos que a gente vê também, qual é a frequência que essas empresas contratam esse tipo de serviço? É outra brincadeira. Escritório de advocacia, o cara faz divórcio no escritório de advocacia. A pessoa se divorcia mais de uma vez no ano? Então, né, um escritório tem que estar sempre procurando novos... senão o cara é maluco, né?
tem que estar procurando sempre novos clientes. Se você vai contratar um software, provavelmente já assinou um ano inteiro, já fechou a anuidade, você vai ficar procurando outro nesse período? Provavelmente não. Agora, acabou de trocar o celular, pegou uma operadora nova. Você provavelmente nos próximos meses tem que ter uma coisa muito ruim, alguma coisa muito péssima acontecer para você querer fazer essa troca. Até porque às vezes tem também os prazos, né, que não deixam a gente alterar. E depois também o que é o fator determinante para essa pessoa fazer a contratação do seu serviço. Eu estou vendo algumas pessoas tirando foto, não tem problema, vocês podem pedir os slides, a gente sempre disponibiliza e tem no slide share público também. A gente depois da palestra aqui disponibiliza lá, no LinkedIn da gente. Tá? Aí eu tomo muito cuidado, peço para tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque se você faz um negócio que você está vendendo por preço, provavelmente você está pegando um pessoal mais abaixo, você vai fazer uma competição muito mais abaixo. É diferente de alguém que está procurando a sua marca, a qualidade, ou mesmo que a gente fala que é mais importante, que é o atendimento que você faz para o seu cliente. Se você faz um atendimento diferenciado, provavelmente você consegue fidelizar ele melhor e consegue fazer também um preço mais diferenciado. E por último, né, é aquela questão do que a gente vê do pessoal que quer pegar tudo. Tomem cuidado com isso, não queiram pegar o mercado inteiro. Escolham uma parte do mercado, comecem a atender esse mercado, ver como isso vai funcionando, se vai ser no setor, se vai ser na região. Obviamente que isso depende do negócio que você está fazendo. E aqui é o que dá mais problema quando a gente está falando de planejamento comercial. Porque o pessoal não sabe para quem você está vendendo. Eu vou vender para mulheres da classe A de 25 a 35 anos. Não é nada disso, gente. Não é falar qual que são as características demográficas. É entender qual é a característica comportamental. O que movimenta aquela pessoa? Por que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Cabify. Por que a pessoa vai deixar de ter um carro próprio para poder investir nas corridas do Cabify? Você tem que entender o que é que motiva essa mudança de comportamento. Isso é o que vai ajudar vocês a definirem tamanho de mercado. Para vocês falarem o seguinte, eu quero X%. É no meu bairro, é na minha cidade, é no meu país. Eu consigo atender outros países, outras culturas. Você tem que saber responder essas perguntas para poder definir aonde vocês querem chegar. E a dica que a gente deixa é exatamente essa, né? Procurem uma parte do mercado para se atender, tratem essa parte do mercado de uma forma muito diferenciada, façam um serviço muito bom, que depois que vocês acertarem isso para replicar ou escalar, fica muito mais fácil, porque está redondo, né? A metodologia está saindo muito fácil. Porque você tem recompra ou esses caras indicam vocês para quem também tem um perfil, entendeu? E aí você chega na questão dos concorrentes. Às vezes você fez um negócio que teoricamente não tem concorrente, mas você pode ter certeza, assim que você abre alguma coisa diferente, se está dando certo, as pessoas têm a tendência a copiar, ou você reinventou alguma coisa que já está sendo feita no mercado, o que você tem que tomar cuidado quando você faz isso? Porque concorrentes que estão há mais tempo, às vezes têm uma condição financeira um pouco melhor, vão reagir. E nessa reação pode ser que eles tomem também o seu lugar ou fiquem disputando ali com você. Uma brincadeirinha. Quem que vocês acham que é o principal concorrente do Cabify? Quem? A Uber, não. É o carro que vocês têm em casa. Por quê? Porque você tem lá o seu meio de locomoção em casa e até você mudar de comportamento para poder usar um outro formato de compartilhamento, é muito mais intenso o esforço do que simplesmente você deixar de usar o seu carro, o seu aplicativo Uber ou o seu aplicativo Cabify. Porque quem já fez essa mudança comportamental vai ter os dois aplicativos. Vai abrir, vai ver qual que está mais barato e vai escolher o que tiver mais barato. O grande concorrente é a mudança comportamental. E isso é a concorrência transversal que a gente fala. Então, quando vocês forem analisar a concorrência, não é analisar só quem está no teu mercado, não. Por exemplo, quem estiver no mercado de luxo, o cara vai deixar de comprar uma bolsa de R$5.000, não vai concorrer. O concorrente não é a bolsa de R$100. O concorrente é a viagem que ele vai fazer com a mulher no final de semana e que ele vai gastar, ou no mês que ele vai gastar essa grana. Então, quando vocês forem analisar a concorrência, ampliem o espectro, entendam aonde que está o lance comportamental e aonde está o investimento da grana. A captação de valor. Que é a captação de valor. E aí, dica, né, que a gente dá, no meu caso, a gente acha que concorrência é bom. Concorrência provoca a gente a sair da zona de conforto, provoca a gente a melhorar os nossos serviços e a gente está sempre tentando competir. Quando você está sozinho no mercado, eu acho que um exemplo, quando a Uber chegou, o taxista, né? O pessoal estava lá parado, estava estagnado, se dá o luxo de fazer do jeito que quiser o serviço. Quando vem outros concorrentes, acaba tendo essa revolução que a gente está assistindo aí, vivenciando agora.
Aí é o seguinte, tem uma coisa que acontece com algumas empresas que participam dos processos que a gente tem, que muitas vezes eles não têm nada nem programado, não têm um serviço fechado, não têm um preço já resolvido, mas eles têm já um planejamento de comunicação muito bem desenhado. E tem um outro lado. A gente também tem aquele pessoal que é super técnico, que já tem tudo desenvolvido, mas não tem absolutamente nada comunicado. Isso é um ponto importantíssimo em qualquer empresa. Não adianta você só saber fazer. Não adianta você só saber o que você quer mudar dentro da tua empresa se você não comunicar para aquelas pessoas que são as responsáveis pelas mudanças, aqueles que vão receber aquela mudança e aqueles que vão acompanhar a mudança. Então, vocês têm que... Pode passar aí, por favor, gente. Então, você tem que informar o que é o serviço, o que é o produto. Muitas vezes é uma coisa tão disruptiva que vocês têm que ficar um tempo comunicando o que é. Quando a gente entrou com uma das empresas aqui em Brasília, a gente entrou com o For Legal. Era um coworking. Cara, ninguém sabia o que era um coworking quando a gente chegou aqui. A gente ficou 2 anos desenvolvendo o mercado para que todo mundo entendesse que era um local que você podia compartilhar com outras pessoas e ter outros benefícios, não só o espaço físico. Então, a gente teve que comunicar o segmento e não só o serviço que a gente estava vendendo. Isso é coisa que, quando vocês estão no processo de vocês, se vocês souberem exatamente quais são os públicos, vocês vão saber exatamente como vocês têm que falar com cada um desses públicos e comunicar o que vocês estão vendendo. É exatamente isso, dividir, porque às vezes você quer fazer uma comunicação para melhorar só a sua imagem, que nem a gente fez. A gente fez uma comunicação específica para as pessoas saberem o que era coworking. Você vai fazer uma comunicação específica para quem é seu cliente, quem é a pessoa que está com aquela dor naquele momento e provavelmente vai contratar o seu serviço. É uma comunicação diferente. Para cada produto ou serviço que a gente tem uma comunicação e uma persona diferente e a gente faz direcionado para cada uma delas. E aí a gente chega nas questões difíceis, né? Preço. Então a gente decide para quem vai comunicar, decide o público, mas qual é o preço? Qual o preço a cobrar? Né? E a gente fala que essa é a fase que a gente mais erra. Porque geralmente, eu hoje com a Juliana, a gente tenta fazer algumas metodologias. É o seguinte, quando a gente está lançando um novo produto, já vamos assim, quer pagar quanto? Porque as pessoas, é sério, porque quando você vende 10 e você pergunta desse jeito, você começa a ver que as pessoas pagam preços muito parecidos. E a gente começa a direcionar valor em cima dessa experiência que a gente faz de troca. Porque quando a gente pensava direito, eu acho que o produto... O custo que a gente teve é esse, a margem que a gente quer ter mais ou menos é essa, vamos tentar cobrar tanto. Geralmente a gente erra. Quando a gente tenta pegar direto do consumidor e falando, quanto você pagaria por esse serviço, a gente começa a ter feedbacks muito mais positivos para acerto desse preço. E, obviamente, isso a gente faz depois de saber exatamente quanto vai custar. Porque a gente começa a fazer um equilíbrio, entendeu? Porque a gente sabe que o negócio custou R$10 e quando a gente perguntou, o cara falou, eu pagaria 8. Tem alguma coisa errada no produto, porque o cara não está enxergando o valor. Então, a gente tem que voltar na cadeia e entender qual é o problema no produto ou no serviço para poder fazer com que ele entenda que aquilo que nos custou 10, talvez ele tenha que, no mínimo, falar que quer pagar 15. Entendeu? E depois você vai fazer as estratégias promocionais. Onde você vai divulgar esse serviço? Né? Já que você tem mais ou menos os públicos que você quer atingir e os canais que você vai utilizar. Adianta, por exemplo, se eu faço alguma coisa que é offline, eu querer estar publicando no Facebook? Ou se às vezes eu estou atingindo um público mais velho, quero fazer via rede social ou via e-commerce, a pessoa não tem nenhum hábito de comprar coisa digital? Coisa que aconteceu com a gente. Quando a gente veio com o coworking para cá, a gente investiu uma grana num site que as pessoas podiam entrar, navegar, olhar a planta do lugar, ir lá, clicar e falar, eu quero essa mesa, já assinar o contrato e pagar por ali. A gente conseguiu vender? Não, eu vou falar o quanto que a gente se arriscou, que a gente gastou tipo, R$70 mil nesse site. Sabe quanto que a gente vendeu por ele? 0. Aí a gente tirou isso do ar, comprou um template de $99, mudou o template, em 3 meses a gente estava com 100% da ocupação. Por quê? Porque o público aqui precisava ir lá no lugar, precisava ir lá, dar beijinho na gente, tomar café, conhecer o espaço, conhecer o ecossistema, saber quem estava lá dentro. Aí sim eles começaram a fechar negócio. Foi uma coisa que a gente falhou no começo, quando a gente entrou aqui, a gente aprendeu e conseguiu inverter rapidamente. E uma coisa que é interessante para vocês que estão provavelmente fazendo negócios online, o que a gente percebe? Muita pessoa chega lá para a gente fazendo coisa no cartão de crédito, que obviamente para o empresário, né, ou para o empreendedor, às vezes é mais vantajoso.
Muitas coisas que a gente fazia no cartão de crédito, quando a gente ia implementar, o que a gente percebeu? O nosso público, que às vezes é acima de 40 anos, 90% paga por boleto online, não tem confiança de botar o cartão de crédito. Ou seja, de novo, aquele negócio que a Juliana falou, a cultura ainda é do medo, né? Quem começa a usar esses novos cartões, essas novas tecnologias, começa a fugir um pouco disso. Se você pega um cliente de Smart Fit, um cliente que usa Uber, Cabify, você vê que ele começa e já está mais apto a consumir dessa forma. Mas se você não faz a pesquisa de mercado para qualificar esse cliente e saber disso, você vai ter um problema. Você vai ver que muitas pessoas vão emitir boleto. Quando a gente faz algum teste com PagSeguro, por exemplo, boleto é 70%, 80% das vendas. E aí a gente começa a falar o quê? Da capacidade produtiva dentro do seu negócio, né? A gente está entendendo como que é o negócio, beleza. Entendemos qual é o público, entendendo o que a gente quer fazer, tá? E qual é a sua capacidade? Se eu fizer uma boa comunicação e amanhã 1000 pessoas ligarem para você, você atende? Às vezes não. Tem que saber qual é essa capacidade. Porque não adianta eu comunicar demais e depois frustrar o meu consumidor, que acontece demais também. Então tomem cuidado sempre para a comunicação, ela sempre caminhar junto com o comercial. Vamos comunicar e tentar fechar, ou tentar atingir o objetivo que foi estabelecido ali. E isso, quando vai engrenando, vai dando certo. E controlar a ociosidade. Por quê? Vocês têm que ficar ali no meio. Porque se você ficar também 3, 4, 5 meses com a ociosidade maior do que a que você consegue se sustentar, você quebra. E aí a gente fala que a engrenagem começa a funcionar. Você pega seus objetivos, a gente faz o planejamento e eu vou mostrar para vocês qual é o grande diferencial que a gente tenta trazer, que é realmente a implementação do plano de ação que a gente vê faltar demais nas metodologias que o pessoal tenta estabelecer aí. Que é o quê? Quando você faz a estratégia, você vai fazer a execução, o caminho está desenhado. E a gente vai na semana a semana, no mês a mês ou no dia a dia, vendo se as metas estabelecidas ali estão sendo cumpridas. E aí o planejamento estratégico que vai dizer esse caminho para a gente. Quer complementar? Alguém já fez dieta? Aqui? Tá. Você conseguiu atingir seu objetivo na dieta? Conseguiu? Porque você colocou uma meta, não foi? Aí você ia lá toda semana e se pesava? Você pesou só no final? Milagre, então. Você é um milagre de Deus. O que adianta? Quando você coloca um objetivo, você tem que acompanhar. E você tem que, de alguma forma, mensurar isso. Não adianta você falar que quer mudar o mundo daqui a 20 anos e nem falar como que você quer mudar esse mundo e não fazer, pelo menos no final de cada ano, um acompanhamento para ver se você está mais perto ou mais longe daquele objetivo. O exemplo que eu dou aqui, ela usou da dieta, eu faço do exame de sangue. Provavelmente todo mundo fez. Se você for num médico 5 anos seguidos e de 6 meses você está fazendo exame, provavelmente o diagnóstico que ele vai te dar vai ser muito mais preciso do que você ter sentido um negócio agora, um mal-estar, e estar fazendo exame nas pressas para ver o que vai acontecer. Então, a gente vê que as empresas, quando chegam, esse pessoal na fase inicial, qual é o problema? Não vem com esse diagnóstico, eles não anotam os dados para a gente. Então, você não anota como foi o primeiro cliente, você não anota nada do financeiro, não anota como está sendo a comunicação. Então, vocês chegam sem dado. E esse é um grande problema e a gente vai mostrar isso. Esse aqui é provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de PDCA. A gente faz só uma rápida avaliação dele aqui, que são alguns passos, e no final eu mostro a conclusão que a gente faz com esse PDCA. Então, basicamente, você localiza, né, aonde você está, que problema você quer resolver, estabelece suas metas, faz análise de fenômeno e análise de processo, e aí você executa, né? Você faz o do. Estabelece os planos de ação, a gente vai mostrar aqui os 5W1H, começa a conduzir a execução desse plano, e aí você vai checar o que foi que deu certo ou o que deu errado. Provavelmente o que deu certo, se está dando certo, vamos colocar como um padrão. E o que está dando errado, o que a gente faz para melhorar? Por isso que é sempre cíclico. O tomar ação é como a gente estabelece essa padronização ou como a gente toma ação para mudar aquela atividade que estava errada. E aí, toda vez que forem fazer qualquer coisa, juntem a equipe. Isso aqui serve, inclusive, como um guia, tá? A gente usa isso aqui na nossa metodologia. E pergunta para a pessoa, por que a gente vai fazer essa tarefa? É importante fazer isso? Quem vai fazer? Quando vai ser feito? Essas perguntas têm que ser feitas constantemente. E eu gosto do 2H porque, lembre-se que tudo tem custo. Tudo que vocês forem fazer, custa alguma coisa. Se não for o tempo de vocês, vai ser alguma coisa que vocês estão tirando para isso. E aí a gente começa o quê? Avaliar performance. Quando você roda esse ciclo com a gente começa a ver como você está performando. O que a gente conseguiu pegar de cliente, o que foi efetivo ou não da comunicação, como que está indo ou não o financeiro. E aí a gente começa a ter resultado. A gente dá uma dica na questão das estratégias, né? Que a gente fala que estratégia ela tem que ser o quê? Ela tem que ser operacionalizada.
A gente tem que conseguir colocar em prática. Todo mundo da equipe tem que estar alinhado e tem que estar sabendo qual que é a estratégia e quais os objetivos que a gente quer atingir. Se a gente não consegue fazer esse alinhamento que a gente viu lá na frente, vai ser realmente difícil todo mundo remar para o mesmo lugar. E aqui, não sei se vocês sabem disso, eu falo aquela velha máxima, né? Todo mundo aqui vai morrer. E se a gente não tomar cuidado, isso acontece com as empresas. Assim como seres humanos, as empresas têm ciclos. Então, você teve a sua fase de ideia, você começou o seu negócio, você provavelmente vai ter um crescimento e você vai chegar na maturidade. Se você não tomar nenhuma ação agora, a chance do seu negócio cair é grande. Aí, é exatamente o que a gente tenta fazer. Aqui, para exemplificar melhor, né, quando a gente falou no começo que escolha uma parte do mercado, é isso. Apesar de você ter uma ideia do tão grande que o seu negócio vai ser, começa pequenininho, deu certo, você viu que você está estagnando, está atendendo todo mundo que você poderia, aí sim você vem com o segundo serviço ou com o segundo produto. Você vai fazendo essa reinovação o tempo todo e vai mantendo o seu negócio no mercado e vai se reinventando constantemente. Só que você só identifica esse ciclo se você está acompanhando as suas metas e seus objetivos, porque senão você não vai saber que você já está na maturidade para conseguir mudar. Essa é a importância do acompanhamento constante. Pode. E aí a gente chega na parte da avaliação estratégica. Como que a gente faz a avaliação do negócio em cima dos números e dos dados, né? A gente fala que planejamento estratégico não mexe com previsão, ele mexe com a futuridade, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque plano de ação Canvas é para prevenir. O planejamento estratégico, a gente já está imaginando onde a gente quer chegar. Qual é esse caminho que a gente imagina, como vai ser a nossa semana, como que vai ser o nosso mês, como vai ser o nosso ano. Então a gente realmente desenha isso. O que é o mais difícil aqui? É fazer o primeiro ano. Porque quem nunca teve uma prática de fazer uma metodologia de plano de ação, nunca acompanhou os números, o mais difícil vai ser ter esses dados. Depois que eu tenho esses dados, eu só começo a melhorar os indicadores que eu tenho neles para ir aumentando o meu resultado. E isso vai ficar mais preciso a partir de agora para vocês. Na parte de conhecimentos e finanças, só uma dica antes da gente mostrar a tabela aqui. Coisas básicas que a gente vê. Começou um negócio? Tomem cuidado em não misturar a conta pessoal com a conta da empresa. Por quê? Se você quiser botar um novo sócio, eu e a Juliana, por exemplo, além de marido e mulher, somos sócios, mas a nossa conta da empresa é separada. Quero convidar você para ser sócio. Aí você chega lá, quero ter acesso ao financeiro. Você sócio, vai falar, porra, Juliana, está cheio de conta do nosso pessoal lá, você vai abrir para ele? Ah, não vai dar para abrir. Aí qual é a confusão? Como que eu vou botar essa pessoa de sócio se eu não tenho transparência nos meus números? Então, eu também desconfio demais quando eu chego em empresa e falo assim, sou associado dessa empresa, sou sócio dessa empresa. Quanto que está o financeiro? Ah, não, o financeiro não tem acesso. Só o sócio-diretor lá que tem acesso. Isso é coisa que eu desconfio na hora, por exemplo. E nem só isso, né? Você não sabe como é que a empresa está performando. Se você está pagando a escola do teu filho, se você está pagando a conta de luz de casa, como é que você vai saber o quanto que a empresa de fato está te rendendo? Isso mascara, né, o resultado. E aí a gente faça o plano de ação para você começar a analisar seus resultados, faça o planejamento estratégico e defina essas metas, e faça o quê? Projeção financeiras e cenários financeiros. Obviamente, de novo, quem nunca fez isso vai ser mais difícil fazer esse primeiro, vai ter uma certa dificuldade. Depois que você rodar algum tempo com esses números, vocês vão ver que facilitam muito. Isso aqui é um exemplo real de uma empresa. A gente começou a metodologia com eles em 2009. Qual foi a maior dificuldade de 2009? Conseguir que eles anotassem os números. Olha o que a gente conseguiu em 2010. Então, a gente avalia. Obviamente, se vocês chegarem ali 15 mil de receita em janeiro, é um cliente de 500, é um cliente de 300, é um cliente de 1.000. Né? Vão ter diversos clientes ali. A gente não está abrindo para vocês o financeiro esmiuçado, mas aqui é mais para a gente ter uma ideia. Só que isso aqui é um negócio totalmente real que a gente vê. Geralmente, no primeiro ano, as pessoas têm uma dificuldade absurda de faturar. No segundo, terceiro ano, a gente vê muita empresa nessa faixa aqui. 100 mil de faturamento, 150 mil de faturamento, 200 mil de faturamento. Uma empresa até legal, 140 mil de faturamento no ano, despesa de 123. É aquela empresa clássica que chega lá, tá bem? Fernando, estou pagando as contas. Ainda não estou tirando meu dinheiro, às vezes eu consigo tirar num mês, mas provavelmente ele tem alguma outra fonte que está ajudando ele realmente. Porque você vê que os números, o negócio dele ainda está tracionando, ele está naquela fase que vocês viram ali na curva S de crescimento. E aqui a gente entra no ciclo do PDCA, em cima da analogia que a gente faz na nossa metodologia. Geralmente as pessoas chegam lá para a gente com um sonho. Qual é o seu sonho? E ela fala. O que ela imagina, qual que é a missão dela, ela fala qual é a estratégia dela, como que ela vai vender, tudo isso. Só que isso tudo ainda, né, ainda não é palpável, não é tangível.
Como que você vai realizar isso para mim? Começa a me mostrar. E a gente começa no dia a dia a fazer cobrança. É quase como se fosse chefe mesmo. E a parte mais difícil é o plano de ação. Por quê? É o como você vai fazer. E, gente, plano é uma coisa que você muda. Você fez hoje, aí daqui a 15 dias você viu o que você começou a desenvolver, não deu certo, você muda. Essa é a parte mais complicada de todas as empresas que aparecem lá pra gente. É a dificuldade de perceber o que está funcionando e o que não está. Vou dar um exemplo. Chegou a empresa lá e fala, Fernando, estou pronto. Me ajuda aqui. O que está faltando para você então, já que você está pronto? Ah, eu não tenho cliente. Beleza. Então, daqui a 10 dias você volta com um cliente. Como assim? Ué, vai atrás, vai falar com pessoas, vai tentar falar, tem que conversar, tem que comunicar, tem que ir falando, fala com a família, fala com um amigo, com pessoas do seu ciclo. Se você não chegar com nenhuma perspectiva para mim, do que foi bom, do que foi ruim, do que ajudou, não ajudou, você não está fazendo nada. Daqui a 10 dias você chega lá, Fernando, não falei com ninguém. A gente vai conseguir te ajudar? Provavelmente não. Agora, falei com 8 pessoas, de 8 pessoas, 3 me deram esse feedback, 2 me deram esse outro feedback, e assim as coisas vão andando. E aí a gente começa a botar a diferença de sonho e realidade. A gente começa a avaliar dessas ações o que está sendo correto, o que está sendo bem feito, e como que a gente pode ir padronizando isso, e o que está errado, como a gente vai descartando e vai colocando novas ações para ir atrás. E aí a gente realmente chega no negócio. A partir do momento que você começa a me dar número de cliente, número dos processos que estão acontecendo, número de faturamento ou de despesas que vocês estão tendo, aí eu brinco que você tem negócio. Então, na verdade, vocês podem chegar lá em qualquer um desses ciclos. Se você chegar lá com o número, eu vou começar daqui e vou rodar com você. Tá, apesar de você estar com o negócio, seus números estão desse jeito, qual é o seu sonho? Como você quer melhorar isso? Só que fica muito mais preciso a partir desse momento para a gente. E aqui, ó, o outro ano, segundo ano de consultoria. Começamos em 2009, 2010 vocês viram, 2011. Aí você fala, que porcaria de consultoria, né, Fernando? O cara faturou um pouco menos, continuou no vermelho e, na verdade, foi pior, né? Gastou mais do que faturou. Mas percebam que é o seguinte, conhecendo o negócio, anotando o dado, lembre que as ações que estão sendo tomadas agora, você vai colher os frutos, às vezes, com 6, 7, 8 meses. Então, é um negócio aqui que ele está sendo preparado. A gente está entendendo melhor que é um cliente, tem algumas coisas que são pagamento de conta dia a dia, mas vocês vão ver o que acontece daqui para frente. Que é justamente o quê? Cada vez mais, é o que eu vejo que mais falta, é trabalhar comercial. Tem que trabalhar muito comercial. Tem que saber vender, tem que ir atrás. Tem que ir atrás do seu cliente, sempre anotando o número. E aí você começa, né? Levantamento de dados, algumas das dicas que a gente fez antes. Planejamento de equipe, capacidade produtiva. Tudo isso que a gente falou para vocês aqui, começa a se condensar do comercial. Quem já ouviu falar de inbound marketing sabe que é a ligação da comunicação que você faz, geração de lead e conversão em comercial. Cada vez mais, a gente tem que estar o quê? Se condicionando a estar fechando, a estar atraindo o cliente para a nossa estratégia, tá atraindo o cliente para a nossa, vamos dizer assim, armadilha, e a gente ir captando ele, afunilando ele, entendendo melhor, porque aí sim a gente vai começar a converter. A brincadeira é, falou com 10, vai fechar 1. Se for online, às vezes vai falar com 100, vai fechar 1. Mas tem que estar consistentemente comunicando com as pessoas e falando com as pessoas. E outra coisa, né? Nunca é rápido. Vocês percebam aqui que são 2 anos de trabalho. Mas olha o que aconteceu no 3º ano. Que é a ligação do comercial que eu estou falando com vocês com o financeiro. Isso aqui é real, tá? Cada vez mais a gente tem entregado isso. Hoje a gente pega empresas, em período de 36 meses, a gente ajuda vocês a sair do zero e a chegar entre 700 e 1 milhão de faturamento. Obviamente que não é a ideia. São pessoas que querem fazer diferença, são times comprometidos e são pessoas que consistentemente me dão dados, informações para a gente poder ajudar vocês a entrarem nesse cenário. Então a gente não faz isso só com o nosso negócio, a gente faz com outros negócios também. E é brincadeira, né? Quem passou pela gente, não segue a metodologia, não ganha dinheiro, não gosta. Quem está com a gente e ganha dinheiro, gosta. Não tem como não gostar. E a dica final, né? Que lembre-se que quando a gente atinge os nossos objetivos, não é motivo para se acomodar, e sim é objetivo para sonhar mais, sonhar de novo, porque ser humano nunca é satisfeito. É isso, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Tem algum tempo de pergunta? Se quiserem agora dúvidas, perguntas. Bom dia, acho que é bom dia, né, Juliana? Eu tenho uma dúvida a respeito. Você normalmente tem startups que não prestam serviços, mas desenvolvem produtos.
E aí a gente sabe que tem um ciclo de vida, tem um desenvolvimento, então é um processo até que esse produto ele chegue, né, ao mercado e a gente comece a faturar. E aí eu queria saber nesse aspecto, né, como lidar, né, com um funcionamento que a gente tem um processo longo, um ciclo de vida de você desenvolver, testar, aplicar e até chegar ao mercado, né, e nesse momento a gente não está faturando, né? Então como lidar com esse aspecto? Eu vou só dar um exemplo do que aconteceu com a gente e eu passo para o Fernando para ele explicar de forma mais técnica. Quando a gente resolveu empreender, a gente era funcionário. E a gente fez um planejamento. A gente precisava juntar dinheiro para poder não ganhar por algum tempo. E a gente juntou dinheiro para passar pelo menos 3 anos sem tirar nenhum centavo da empresa. Para a gente poder conseguir pegar tudo que a empresa ia faturar e reinvestir no crescimento dela. Então, se a gente está falando de produto, você tem que pensar no ciclo desse produto. Ele também vai ser, como na empresa, um momento de crescimento e aí depois ele vai atingir maturidade. Enquanto você está nesse processo, você já tem que criar um outro que te dê a estrelinha da grana de novo. Então, eu acho que assim, a primeira coisa a gente teve que entender que a gente teve que se dedicar exclusivamente à empresa para ela poder crescer. Enquanto a gente estava naquele esquema de, eu vou ali, trabalhar meio período e depois empreender meio período, a empresa não andava. Mas aí, na hora que a gente conseguiu fazer a grana, o fundo, para poder investir na gente mesmo, a gente conseguiu ter recurso para poder ir buscar um investidor que acreditava no negócio. Então, a gente conseguiu fazer steps. Na verdade, assim, eu vejo que muita pessoa nessa fase, por estar fazendo produto, procura um investimento para dar esse fôlego financeiro. Na verdade, se você fosse lá na gente, a primeira coisa que eu ia te falar é como que a gente tenta vender algum produto seu para te dar uma receita, para te manter enquanto esse outro produto mais premium não está pronto. Sim. 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 Direto é isso que eu vou indicar. Se quando as pessoas chegam lá, a primeira coisa que a gente faz é vamos achar alguma coisa que já consegue faturar por agora. Porque não adianta ficar 2 anos sem faturar. Se você está com um negócio há 24 meses sem faturar nada, cara, na boa, tem que tomar cuidado, demais. Complementando isso que ela falou, esse produto tem que estar relacionado diretamente com o negócio que você está desenvolvendo ou não necessariamente? Ele pode ser algo exterior que você vai estar vendendo para estar conseguindo dar um fôlego para você e posteriormente investindo no que você sonha, né? Isso não tem uma regra de eu te falar que você está fazendo um produto que tem a ver com o que você está desenvolvendo, se vai dar mais certo ou não. É totalmente genérico isso. Você pode dar certo vendendo uma coisa diferente e estar desenvolvendo outro produto. Só que provavelmente se você estiver fazendo coisas parecidas, a chance de toda vez estar se tornando melhor isso é maior. Tem muita gente que fala assim, nossa, a gente vê que vocês fazem muita tipo de consultorias diferentes, então em vários mercados. O que as pessoas não entendem é, a gente se comunica com públicos diferentes. A nossa base, a nossa metodologia é a mesma. Eu entrego as mesmas coisas para os públicos diferentes que eu atendo. Então as pessoas têm essa sensação que a gente faz muita coisa, mas na verdade a gente faz mais do mesmo. Mas para quem desenvolve produto, para quem programa, uma saída que a gente vê acontecendo muito é assim, enquanto você está lá desenvolvendo o seu produto próprio, programando ele, você está trabalhando como uma fábrica de software para outras empresas, entendeu? Porque aí você consegue dedicar horas para um projeto que tem um sprint rápido, né, e que você consegue faturar mais rápido com o risco de terceiros. E não necessariamente tem a ver com business. É isso? Minha pergunta talvez seja um pouco ingênua no ramo da contabilidade, mas se eu me dedico exclusivamente à minha empresa e não tenho uma outra fonte de renda, como eu encontro um equilíbrio entre quanto eu posso tirar para as minhas despesas pessoais e quanto eu mantenho na empresa? Legal a pergunta, porque na verdade o que acontece, se você não tem isso, às vezes você, vamos dizer assim, às vezes não vai ter que tirar dinheiro. Se você tiver no prejuízo do teu negócio, não tem como você tirar. Concorda? Então você vai estar com a corda no pescoço mesmo. Agora, o limite, o que acontece? Aí a dica que eu te dou, vamos dizer que seu negócio está indo bem. Você tem, às vezes o pessoal determina um prolabore, né? Se você for do simples, provavelmente, você vai fazer como se fosse divisão de lucro já daquele mês mesmo. Aí vai ser ou por serviço ou por cota. Aí vai ter que ver como o seu contrato social isso vai ter estabelecido. A analogia que a gente faz lá no Acelere-me é, sempre quando a gente faz uma projeção financeira, a gente já bota mais ou menos para a empresa faturar aquilo que o sócio está pensando em retirar. Então, no caso, eu já faria o planejamento, se você precisa de R$2.000, tendo uma retirada de R$2.000 todos os meses, para você conseguir correr atrás daquele comercial para compensar isso. Tá? Deu? Obrigadão, gente.